João 5 é a mensagem de hoje. Engraçado que hoje o Senhor, quando eu estava fazendo um cartazinho do culto, eu ia colocar culto de libertação. Aí o Senhor, eu coloquei o nome, salvei. Aí o Senhor falou assim no meu coração: restauração. Aí eu apaguei na libertação, coloquei restauração. Meu Deus quer fazer uma restauração em nós nessa noite. Foi a palavra, foi muito forte na hora assim. Eu cheguei a escrever e salvar, e aí restauração, tira a libertação. Então, lógico que Deus também quer libertar sempre, né? Mas o Senhor quer fazer uma restauração em nós. João capítulo 5 vai dizer assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós te exaltamos. Tu és bom, misericordioso, bondoso. Pai, obrigada pelas restaurações que o Senhor tem feito, continuará fazendo a cada dia nas nossas vidas. Pai, toma o culto dessa noite, abençoa, meu Senhor, essa palavra. O Senhor sabe, Deus, que eu preciso de Ti, nós precisamos, Senhor da glória. Traz uma palavra rema, uma palavra revelada para o nosso coração, que nós possamos ser edificados, transformados, curados, Pai. Que nós possamos ser, meu Deus amado, restaurados, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui, cada vida, meu Senhor, cada família representada por essas pessoas. Abençoa, Senhor, cobre o teu sangue, fala conosco. É a nossa oração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estou com a voz meio ruim? Já tem uma semana, mas Deus sabe tudo, né? Vai dar tudo certo. Já deu. Restauração, amados. Restauração. Deus quer restaurar a nossa vida. Ah, mas eu já estou na presença do Senhor. Mas a gente precisa ser restaurado. Ser restaurado, ser fortalecido. Porque às vezes os sonhos morreram e eles precisam ser restaurados para que a gente continue acreditando, confiando, servindo e caminhando em direção àquilo que Deus falou. Às vezes a força desanimou e o Senhor quer restaurar a nossa força para a gente poder caminhar, para a gente poder fazer, né? Ter bom ânimo, esforçar nossas mãos, os joelhos desconjuntados. O Senhor quer trabalhar na nossa vida nessa noite. A palavra diz, irmãos, eu gosto muito dessa mensagem. Toda vez que fala isso, pastora, é porque a Bíblia é espetacular, né? Ela é tremenda. Essa palavra diz que ali em Jerusalém tinha um tanque chamado Betesda. E nesse tanque tinham várias pessoas doentes, enfermas, de tudo que era tipo de enfermidade. Estava falando aqui, né? Coxos, paralíticos, cegos, pessoas enfermas, doentes. E dizia ali naquele momento que quando o anjo tocava na água, o primeiro que descia era curado. A gente sabe, irmãos, que na verdade quem cura, quem faz tudo na nossa vida é o Senhor. E lógico, o Senhor às vezes permite algumas coisas para que a gente, né, creia, mas o Senhor não quer que a gente se firme em nada de se apegue a nada que você só está vendo. O Senhor quer que você se apegue a Ele. Entenda que é dele que vem o seu socorro, a sua força, a sua cura, restauração, sempre. Tudo vem do Senhor para a nossa vida. Mas aquelas pessoas acreditavam nisso, né? Que quando o anjo tocava ali na água, o primeiro que descia era curado. Eles não acreditavam que outra pessoa podia ser curada. Só o primeiro que descia, era assim que funcionava. Então existiam ali muitas pessoas que tinham necessidade, irmãos. Se a gente for perguntar para todo mundo aqui, todo
necessidades. Algumas maiores, algumas menores, algumas mais urgentes, algumas a gente pode esperar um pouco, mas todo mundo tem necessidade. Tem algo que precisa do Senhor. Tem algo que, se o Senhor falasse para você hoje, o que queres que eu te faça? Você teria alguma coisa para falar para Deus. Todo mundo aqui teria. Seja na área espiritual, física, enfim, material, a gente teria algo para falar. Nós sempre precisamos de algo de Deus. E esses homens, essas pessoas que estavam ali, eram dessa forma. Então todo dia tinha cura, todo dia tinha restauração, todo dia tinha trabalhar de Deus ali naquele lugar. Todo dia alguém chegava ali, né, abatido, triste, com problema, e saía dali curado. Todos os dias aconteciam milagres. Irmãos, Deus não mudou. Ele continua todos os dias fazendo milagres. O problema é que às vezes nós ficamos dispersos. Todo dia você vai ver pessoas sendo curadas. Todo dia você vai ver pessoas sendo libertas. Todo dia você vai ver casamentos sendo restaurados. Porque a gente gosta de falar que o inimigo está trabalhando, que o mundo está virado do avesso. Mas a gente esquece que Deus continua sendo Deus, irmãos. Que Deus também continua trabalhando todo dia. Todo dia Ele fortalece alguém, todo dia Ele liberta cativos, todo dia Ele trabalha, restaura, Ele faz o que dá prazo a Ele. É que a gente dá muito poder ao inimigo. Ah, porque o mundo está assim. Ah, porque a geração caminha para isso. Não, irmãos. Deus continua no poder soberano. Ele continua sendo El Shaddai, o Todo-Poderoso, governando a terra. Ainda que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, como diz a palavra. E a Bíblia diz então que aquelas pessoas estavam ali esperando o movimento das águas. Aconteciam coisas ali extraordinárias, mas esse homem estava 38 anos nessa situação. Esse homem paralítico. Eu costumo dizer quando eu leio essa mensagem que já fazia parte da vida dele ser daquele jeito. Já era tipo o estilo de vida dele, sabe? Já era habitual alguém levar aquele homem para ali, para o tanque de Betesda, alguém levar ele embora mais tarde. Já era habitual, já era costumeiro. 38 anos, é muito anos, irmão. É uma vida. Ele não tinha mais esperança de que algo fosse mudar, que ele fosse restaurado um dia. Ele não tinha mais expectativa. Ele estava 38 anos, a Bíblia está dizendo, paralítico. 38 anos sem poder andar. 38 anos na dependência de alguém que tivesse misericórdia dele. Como é ruim, irmão, você ter que depender de alguém. Bom a pessoa se compadecer, mas é ruim quando você precisa que alguém faça algo, não é? É difícil. O bebezinho precisa que você cuide, não é assim? Porque ele não consegue se cuidar sozinho. A pessoa, quando ela vai ficando idosa, muito idosa, ela vai criando limitações. Ela precisa que alguém ajude. Nem que seja, né, uma ajuda limitada, mas precisa. Então, mas não é fácil depender de alguém te ajudar. E assim, esse homem vivia 38 anos. Alguém tinha que ajudar ele a ir para ali o tanque de Betesda. Porque ali era o lugar que ele tinha que estar. Um lugar que talvez um dia ele pudesse ser curado. Irmãos, é muito difícil isso. Você imagina você, né, viver uma vida como esse homem aqui no tanque de Betesda. Mas a palavra diz que um dia Jesus chegou ali no versículo 6. Jesus, ele chegou no dia certo. Por que Jesus não veio antes? Por que 38 anos ele teve que padecer? Irmão, existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. A gente não sabe como Deus trabalha, porque como ele tem que fazer. Ele, né, quem foi que ensinou a Deus? Ninguém, irmãos. Ele sabe tudo. Ele sabe, conhece a mim, conhece a você. Então ele sabe o tempo que a gente precisa passar por cada situação. Ah, pastora, eu fiquei triste, 38 anos. Pois é, irmão, triste. Mas é isso aí, era a vida daquele rapaz. Aquele homem já, né? E aí a palavra diz que Jesus chegou. Enquanto Jesus chega em algum lugar, em alguma situação, em alguma circunstância, ela tem que mudar, irmãos. A situação que tem Jesus, que Jesus chega, que Jesus se apresenta, ela precisa ser diferente.
Quando Jesus chegou na nossa vida, imagina aí quando Jesus entrou na sua vida, tudo mudou. Quando Ele entra numa circunstância difícil hoje que você vive, tudo muda. Quando Ele toca, quando Ele fala, quando Ele age, tudo tem que ser diferente, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. E quando Deus trabalha, é perfeito. E aí, então a palavra diz que Jesus viu ele deitado. Jesus olhou para ele ali deitado, paralítico. Jesus já sabia o que ia falar, Jesus já sabia o tempo que ele estava daquele jeito. Jesus sabia tudo, irmãos, mas ele pergunta para ele: queres ficar são? Jesus pergunta para o paralítico: você quer ser curado? Quer ficar são? Jesus, irmão, está sempre perguntando para mim e para você: você quer? Você quer essa força? Você quer se levantar? Quantas pessoas estão prostradas e o Senhor está tocando e falando: você quer se levantar? Quantas pessoas estão desanimadas e o Senhor fala assim: você quer ânimo? Quanta gente está precisando de cura e o Senhor fala: você quer milagre? Você quer ser restaurado? E muitas vezes, ao invés de a gente falar: eu quero, Jesus, eu quero, Senhor, a gente começa a falar: se acontecesse assim, se eu pudesse assim, se alguém me levasse. Então a gente começa, irmãos, sem querer, porque já é um hábito, a gente começa a dar desculpas ao invés de ser direto com Deus. Olha, se o Senhor perguntar para você: queres ficar são? Fala: eu quero, Senhor. Se o Senhor perguntar: queres restauração? Eu quero, Senhor, hoje. O que Deus te perguntar, seja direto, responda, não fica se lamentando. A gente perde muito tempo se lamentando, murmurando, reclamando. Ah, porque se alguém me levasse, porque se alguém fizesse, porque se alguém me ajudasse, se alguém se compadecesse de mim. Irmão, quantas vezes a gente olha para os outros, e eu falo de mim e de você, nós olhamos para a situação e a gente fala: se alguém se levantasse para me ajudar. Irmão, não dependa não, porque olha, o Senhor às vezes fecha o coração para que você dependa dEle, para que eu dependa dEle. Quantas vezes eu imaginei que eu ia contar com alguém e essas pessoas viravam as costas e eu falava: Senhor? E o Senhor dizia assim: é porque a sua dependência tem que vir de mim, não é de X ou Y. Às vezes nós colocamos, irmãos, a nossa força, a nossa dependência na nossa família. Nossa família é uma bênção, Deus que deu, é um presente, mas o Senhor fala assim: a sua dependência tem que ser de mim. Sou eu que sou seu socorro, seu refúgio, sua fortaleza. Sou eu que vou virar a página, sou eu que vou mudar a circunstância, sou eu que vou abrir o mar, sou eu que vou derrubar gigantes. É o Senhor, irmãos. Às vezes a gente coloca essa força no nosso trabalho, no nosso dinheiro, na nossa conta. E a gente vai colocando a nossa força, a nossa expectativa, a nossa esperança naquilo que a gente acha que a gente pode contar. Mas e se a gente não puder contar, irmãos? Se você não puder contar, porque um dia você está bem, outro dia você pode não estar tão bem. A gente coloca confiança em amigos, colegas, conhecidos, e um dia ele está apertando a sua mão falando: conta comigo. Outro dia ele nem olha na sua cara, irmãos. É assim. É terrível. Mas é isso que acontece. Esse homem, Jesus estava visitando ele, Jesus estava perguntando: o que queres que eu te faça? Você quer ficar são? Você quer mudar a sua vida hoje? Eu vou restaurar o tempo perdido, vou fazer tudo novo. Em outras palavras. E o homem estava dizendo: mas eu não tenho ninguém que me leve no tanque. Toda vez que eu tento, alguém vai antes de mim. Então quer dizer, você entende, irmãos? Vamos parar de fazer essa queixa, essa murmuração, essa lamentação, porque se Jesus chega, acabou. O que passou ficou atrás, ficou para trás. Se ele chegou hoje e falou para você o que você quer, esquece quem não ajudou, esquece quem não fez, esquece quem não te deu as mãos, esquece quem virou as costas e fala: Senhor, eu quero, eu vou contigo. Porque o Senhor quer fazer coisas novas, irmãos. As meninas estavam cantando aquela música: você não imagina o que Deus irá fazer. E é isso. Coisas maiores Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer restaurar sonhos. Ele quer restaurar a nossa casa. Ele quer restaurar o ministério. Ele quer restaurar. E nós estamos falando o quê? Ah, Senhor, porque não sei quem fez isso, porque aconteceu isso, porque ninguém me ajuda. Para hoje.
Hoje é dia de a gente mudar essa concepção. O Senhor quer restaurar o que foi perdido. É confiança, você não confia mais em ninguém? Deus quer restaurar a confiança, porque Ele você pode confiar, nele você pode esperar, irmãos. É ânimo. O Senhor está te dando ânimo hoje, porque Ele anima, irmãos. Ele esforça suas mãos para a batalha. Ele é Deus conosco. Você chora a noite toda e a alegria vem pela manhã. Ele está ali, ó, com você. Ele está ali trabalhando, Ele está ali cuidando. Ele é Deus conosco. E o paralítico está ali reclamando. Eu não tenho ninguém que me coloque, a água é agitada. Quando eu vou, desce outro antes de mim. E uma coisa é certa, irmãos, a dependência do homem só traz decepção para a nossa vida. Dependência de coisas materiais só traz frustração para a nossa vida. Pastora, mas eu preciso das pessoas. Sim, a nossa vida é sobre Deus e sobre pessoas. E Jesus está falando sobre isso lá em casa. Tudo que a gente faz, irmãos, é com Deus e sobre pessoas. Se a gente não fizer nada um pelo outro, a gente é miserável. Porque o Senhor falou que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. O Senhor falou que nós somos conhecidos pelo amor. Então, se a gente não se move, nós somos miseráveis. Então, a nossa vida é sobre pessoas. Quando eu disse para você assim, que depender do homem gera decepção no seu coração, eu não estou dizendo que você não pode ter amizades, não pode ter irmãos em Cristo, não pode contar com alguém. Você não pode depender. Fala assim, aquela pessoa ali, né, vai fazer tudo por mim. Não, irmão, esquece isso. Porque essa era a mente do paralítico. E Deus não quer mais a gente paralítico. Deus quer a gente andando, irmãos. Tomando a cama e andando. Deus não quer mais você paralítico, nem eu, espiritualmente. Dependendo. Não tem ninguém que me leve, não tem ninguém que faça. Não, acabou isso, irmãos. O Senhor quer que você tome a sua cama e ande. O Senhor quer que você ande com as suas próprias pernas, e eu também. Confiando nele, levando os nossos olhos para os montes, sabendo que é dele que vem o nosso socorro. Sabendo que tudo foi perdido, ele restitui, ele restaura, ele traz de volta, irmãos, o que é necessário. A palavra diz que Jesus olhou e Deus é tão bom, irmão. Quando eu leio essa mensagem, eu fico pensando, meu Deus, o Senhor é tão bom, que o Senhor nem discutiu com o paralítico. O paralítico murmurou, reclamou e ele falou. Jesus disse, levanta, toma sua cama e anda. Poder de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Deus dá uma ordem, levanta, toma a sua cama e anda. A cama naquele momento ali para ele, né, foi o que levou ele, né, porque as pessoas levavam ele ali. E ele ficava deitado ali naquela cama, naquela esteira ali, né. E agora o Senhor estava dizendo o quê? Levanta, toma essa cama e anda. Prossegue. Vamos para um novo tempo. Restaurando hoje estou a sua casa, a sua família, a sua vida. Restaurando a sua força, os seus sonhos. Naquele levanta, toma a sua cama e anda, vem muitas coisas implícitas ali, né? Coisas que não estão escritas, mas a gente entende. Que a partir do momento que 38 anos ele está paralítico, agora ele vai andar, agora ele vai ter dignidade, agora ele vai estar no meio das pessoas, agora ele vai ter poder para ir e vir sem depender de ninguém. A gente vê que Deus ele traz de volta, realmente, irmãos, coisas que estavam mortas na nossa vida. Ele restaura coisas que a gente achava que nunca mais elas iam acontecer. Ele transforma as maldições que tem sobre as nossas vidas, às vezes por alguma coisa, em bênçãos sentidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Louvado seja Deus. A palavra diz que aquele homem ficou são, tomou a cama e partiu. Porque o poder da palavra de Deus tem que ter mudança. Quando Jesus fala, irmãos, tem que acontecer. Quando Jesus fala, o milagre tem que vir. A porta tem que se abrir. A cura, né, a restauração vem sobre a nossa vida.
E é tão interessante que era sábado, ele sai ali, os judeus encontram com ele, com um homem que foi curado, e eles perguntam: não é lícito levar a cama no sábado? O que você está fazendo? Está errado. Irmão, toda vez que acontecer algo bom na sua vida, vai vir alguém para tentar te desanimar e dizer que está tudo errado. Toda vez que acontecer um milagre na sua vida, pode observar, já alguém tem essa experiência? Toda vez que você receber alguma coisa boa de Deus, vão vir coisas e palavras e situações para você frustrar, desanimar. Porque as pessoas olharam para ele, os judeus, e falaram assim: é sábado, não é lícito você levar a cama. Eles podiam ter falado: você foi curado, 38 anos você estava ali naquela situação, você mudou de vida. Eles podiam ter falado muitas coisas. Eles podiam ter, irmãos, falado coisas boas, positivas. Mas eles falaram o quê? Não é lícito fazer nada no sábado. Não é lícito ser curado no sábado. Não é lícito carregar uma cama no sábado. Não se preocupe. Todas as vezes que Deus fizer algo na sua vida, todas as vezes que o Senhor abrir uma porta, fizer um sobrenatural, que o Senhor mudar as circunstâncias, mudar seu cativeiro, não se preocupe com aquilo que você está ouvindo de negativo, irmão. Porque Jesus já te encontrou. Jesus já teve um encontro contigo. Jesus já fez uma grande obra. O que vier agora, deixa tudo na mão de Deus. O homem falou assim: eu não sei, eu só sei que ele me curou. Eles falaram assim: ó, aquele que me curou, ele falou para mim: toma sua cama e anda. E eu estou fazendo isso. Agora eu sou curado. Agora eu sou liberto. Agora eu sou transformado. Minha vida foi restaurada. Em outras palavras, o paralítico podia estar dizendo aquilo ali para os judeus. Jesus, ele não sabia quem era Jesus, né? Ele falou: aquele que me curou mandou eu pegar minha cama e andar. Então eu estou aqui, estou prosseguindo, estou caminhando. É assim, irmão, que a gente tem que dizer: foi Ele, Jesus, né? Ele fez a nossa vida. Ele te curou, Ele te restaurou, Ele mudou a sua história. E a palavra diz que eles perguntaram: quem é o homem que te disse toma sua cama e anda? Quem é esse homem? Só que o paralítico, irmão, ele não conheceu Jesus. Ele não teve esse encontro com Jesus. Muitas pessoas, elas são curadas, muitas pessoas são transformadas, muitas pessoas recebem milagres, mas elas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus veio pela misericórdia, fez algo na vida da pessoa, mas a pessoa não teve um encontro, ela não conhece. Ela não tem intimidade, ela não tem profundidade. Muita gente está assim. Mas a gente não pode ser assim, irmãos. A gente tem que entender quem nos curou, quem é Ele, que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é Ele? Quem é esse que dá ordem, irmãos, aos demônios, eles têm que cair por terra? Quem é esse? Nós precisamos saber quem Ele é. E para saber quem Ele é, nós precisamos buscar a profundidade, a intimidade, o conhecimento. Está ali, ó, prostrado na presença dEle. Esse homem, ele só foi curado. Ele falou: olha, queres ficar são? Levanta e toma sua caminhando. E ele foi levantar, ele levantou e foi, irmão. Mas ele não procurou saber quantas pessoas, irmãos. A palavra diz que o gadareno, não sei se você lembra, quando ele é curado, o Espírito Santo trouxe a minha lembrança aqui. Depois que ele é curado, que ele fica em perfeito estado, ele quer seguir Jesus. Ele fala: eu preciso seguir. Aí o Senhor falou: fica aí, para você, no meio da sua parentela, né, para a sua família, você falar, testemunhar daquilo que eu fiz. Então, quando você entende quem Ele é, você quer andar junto, você quer prosseguir com Ele, você quer testemunhar dEle. Mas quando você não conhece, só fica no superficial. Eu não sei quem Ele é, mas Ele me curou. Está feliz porque foi curado, mas não tem intimidade. Está feliz porque foi curado, mas na prova que vem ali, na próxima prova, não vai ter força, porque não conheceu. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Quem é esse? Os discípulos andavam com Jesus, e quando veio a tempestade, e Jesus faz acalmar o mar, eles falam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos que andavam, que viam os milagres, eles estavam perplexos, porque eles não tinham visto ainda algo tão impactante. Irmãos, a gente às vezes fica perplexo como Deus trabalha, como que Ele age, as circunstâncias, como que Ele vira o nosso cativeiro de uma maneira espetacular, tremenda.
A gente fala, quem é esse homem? Ele é Jesus, irmão. Glória a Deus. Ele é Jesus que me salvou, que me curou. Ele é Jesus que transformou a nossa vida. Ele é Jesus que está conosco todos os dias, que não nos abandona, não nos desampara. Ele é Jesus que corta um laço, quebra a lança, que queima os carros no fogo. Ele é Jesus que fala que aquietai-vos, porque eu sou Deus. Eu vou ser exaltado na sua vida, na sua situação, na sua circunstância. É Jesus. Jesus que não é palho, irmãos, que Golias, que o mar, que os inimigos não foram palhos para ele. Ele é Deus, Deus poderoso na nossa vida. Ele é Deus que está contigo aí, comigo aqui. Ele é Deus que continua trabalhando. Ele continua dizendo que queres que eu te faça. Ele continua dizendo, você quer ficação, você precisa, eu estou aqui. E nós estamos dispersos, reclamando, Senhor, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. E Jesus está dizendo, você quer mudança? Glória. Fala, eu quero, Senhor. Eis-me aqui, me muda, me transforma, me restaura. Faz o que eu te apraz na minha vida. Irmão, é assim que a gente tem que andar. A palavra de Deus diz, irmão, que às vezes a gente não confia como deveria confiar. Por isso que a gente não vê tanta coisa como deveria ver. Porque o Deus não mudou, irmão. A palavra diz em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não, quem mudou? Se Jesus não mudou, se ele continua fazendo a mesma coisa. Lázaro, irmãos amados, a palavra diz que ele estava morto. Jesus continua ressuscitando. Bartimeu estava cego, Jesus continua curando. Jesus continua fazendo, ele não mudou. Quem muda somos nós. Nós achamos que o sistema está ruim. Nós achamos que vamos ser destruídos. Mas Jesus está dizendo, eu não mudei. Eu continuo sendo todo poderoso. Eu continuo no controle, na direção. Ah, mas Senhor, mas ninguém está fazendo nada para mim. Jesus está dizendo, eu não mudei. Eu continuo sendo contigo. Eu continuo te tomando pela mão, te dizendo, não temas, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. Eu não mudei. Aleluia. E a gente está reclamando. Nós estamos, porque nós, às vezes, irmãos, não estamos mergulhados como deveria, em algum momento. Então, ao invés de entender isso, tomar posse da palavra, que quando a gente toma posse da palavra, irmãos, a palavra faz fruto em nós, dá fruto em nós. Se eu tomo posse, eu sei que ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando vier a falta, a gente vai se lembrar. Não, ele vai prover, ele vai mandar alguém aqui, ele vai fazer um milagre, ele vai abrir porta onde não existe. Porque a gente toma posse, ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Quando eu tomo posse da palavra, eu sei que a Bíblia diz que eu não vou ser confundido nem envergonhado, e confundidos serão os nossos inimigos. A gente toma posse da palavra. Aleluia. Mas quando a gente está assim titubeando, aí vem o inimigo, vem o levante, a gente fala, vou morrer. Vou morrer? Hoje Josafá vem contra ti uma grande multidão. É muita gente, é como um gafanhoto. O que ele fez, irmãos? Ele orou. Ele buscou. Pegou, vamos jejuar, vamos orar e vamos clamar. E o Espírito Santo se levanta e fala com ele. Quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade, quando a gente não só recebe a cura, como esse homem vai embora, quando a gente permanece, persevera, continua, prossegue, Deus faz uma grande obra em nós e através de nós, irmãos. Amém. Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, ficar quieto, parado, em vez de um grande livramento, a salvação do Senhor. Quando a gente busca o Senhor, a multidão está vindo contra nós, os inimigos estão se levantando, mas o Senhor levanta, a palavra e fala conosco para nos fortalecer. Glória a Deus. Mas você tem que ter voz, você tem que ter ouvidos para ouvir. Quem que diz em Apocalipse, as 7 cartas? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente tem que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo para nós. Oh, glória. Mas a gente está disperso. Esse homem aqui, João, capítulo 5, irmãos, o paralítico do tanque de Betesda, ele só foi curado. E ele foi embora. 38 anos, ele podia ter falado, meu Deus, você me curou, eu estou de pé. Quem é o Senhor? Se revela para mim. Quero ficar mais perto. Não, ele foi embora. Toma sua caminhando, ele foi, tomou. Glória. Ah, mas pastora, Jesus mandou ele embora. Sim, irmãos. Ele mandou, ele deu uma ordem para
aquela enfermidade, levanta, toma sua caminhando. Ou seja, a enfermidade cai por terra agora. Mas ele podia ter falado, quero te conhecer. Quero saber quem é o Senhor. Porque a Bíblia diz no versículo 12, quem é o homem que te diz, toma sua caminhanda? E a resposta dele foi, o que foi curado não sabia quem era. Ele não sabia. Não sei, alguém me curou, mandou tomar minha cama e eu fui. E assim tem andado muitas pessoas, irmãos. E não só fora da igreja, dentro das igrejas. Muita gente está dentro das igrejas, mas não conhece Jesus. Não conhece, não se aprofunda. Por quê? Porque só quer o milagre e depois, tchau, Jesus. Só quer, aquilo que Deus tem para dar. Irmão, a gente tem que querer um abençoador. As bênçãos sem medidas estão sobre a nossa vida. Alcançam, a palavra diz que as bênçãos, nos alcançarão. Elas correrão atrás de nós. Mas o abençoador a gente tem que conhecer. Não olhar só para as mãos. Só o que ele tem para dar, não. Quem ele é, o que ele pode fazer. O que ele já fez na minha vida. O que ele já fez, o que ele tem feito e o que ele prometeu. Porque a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te prometeu? Vai se cumprir também, como já se cumpriram muitas coisas. Louvado seja Deus. E a palavra diz que, continuando aqui João 5, depois que Jesus encontra com ele no templo, Jesus fala, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então a gente entende que nesse caso desse paralítico, nem toda enfermidade, nem toda doença, nem todo problema é por causa que você está fazendo coisa errada ou eu, não, irmãos. Jó não tinha feito nada, estava passando uma luta ali da Bíblia. Não é isso? Mas nesse caso aqui desse homem era realmente ele, por causa do pecado, porque a palavra diz não peques mais para não suceder uma coisa ainda pior. Então, além de não conhecer, ele saber que ele espiritualmente ele deveria buscar, porque ele já tinha tido algumas coisas lá que a gente não sabe porque a Bíblia não fala. Ele devia ter falado, agora eu preciso me apegar a esse Deus. Porque a palavra diz, irmãos, que aquele que está de pé, que não caia. A gente tem que se apegar a esse Deus. A gente tem que buscar Ele enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Ele está perto, Ele está à porta ali todo dia, irmão. Todo dia Jesus está conosco. Às vezes a gente nem fala com Ele direito, mas Ele está conosco ali. Aleluia. Ele está te guardando, está cortando ali todo o mal que vem contra a sua vida. Você nem percebe. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes se levantam calúnias, se levantam difamações. Quantas vezes o inimigo, irmão, tenta te destruir, mas o Senhor está sempre nos guardando, sempre nos livrando. Amém. Como eu falei esses dias, acho que foi ontem lá no Shalom que eu falei sobre isso. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu falei que foi ontem na Shalom. Aquela fornalha era para matar eles, era para destruir a vida deles. Mas a mesma fornalha que era para matar, Deus usou para dar livramento, irmãos. Deus usou para glorificar o nome dele. Porque a palavra diz que 7 vezes mais quente estava lá dentro. E eles entraram lá com roupa, com tudo e amarrados. Não sei se você lembra. E diz a Bíblia que depois de um tempo tinham 4 homens lá, passeando pelo fogo. E eles já não estavam mais amarrados, irmãos. Então a mesma fornalha que todo mundo que estava ali queria ver eles morrendo, serem destruídos, foi a fornalha que Deus usou para glorificar o nome dele. Porque Jesus ele entrou na fornalha junto com eles. Então às vezes em situações difíceis na nossa vida, e a gente acha, eu vou morrer, eu vou ser destruído. Mas Jesus está dizendo assim, eu vou entrar com você. Você não vai ser desamparado. Confia. Se a gente ficar olhando para o fogo, irmãos, da vida, da situação, da circunstância, nós somos queimados mesmo, destruídos. Como Pedro afundou olhando para a água. Agora, se a gente continua focado em Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está comigo, está dançando aqui comigo, vou focar, vou olhar só para Ele, não vou olhar para a chama, porque a palavra diz que essa chama não arderá em mim. A gente vai ter vitória, irmãos. Pedro, quando começa a olhar, Jesus está vindo, fantasma, aquela história toda que você já sabe. Aí Pedro fala assim, Senhor, deixa eu ir aí. Aí Jesus fala, então vem. Vem, Pedro, porque se você confiar, se você olhar para mim, você vai viver sobrenatural. E Jesus falou, vem. Aí Pedro começa a ir todo empolgado, desceu do barco,
pisou na água, só que aí ele tira os olhos de quem deve ficar os nossos olhos. Ele para de olhar para Jesus, irmão. Quando ele para de olhar para Jesus, o que acontece? Ele afunda. Eu vou afundar se eu parar de olhar para Jesus e você também. Nós somos queimados no fogo se nós pararmos de olhar para Jesus. O gigante nos destrói se nós esquecermos que Jesus está conosco, irmãos. Por isso que nossos olhos têm que estar focados no Senhor. Eleva os meus olhos. É para o Senhor, é de lá que vem o socorro. Aí quando você passa pelas águas, irmãos, não te submerge. Os rios, você não te afunda, irmão. Porque Jesus está contigo. Por isso é tão importante conhecer. É tão importante se firmar. É tão importante permanecer. Porque tem pessoas que elas começam e param. Por isso que a Bíblia diz: o que for até o fim, perseverar até o fim, vai ser salvo. Porque Jesus sabia que a maioria não consegue ir até o fim, irmão. Porque olha para a circunstância. Se eu olhasse para a circunstância, eu não estava aqui, irmão. Circunstância não é nada diante do nosso Deus que nos convocou e nos chamou. Não é. Às vezes você olha para a sua casa, está tudo atribulado. Aí você fala: Jesus, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. A circunstância não é nada. O Senhor entra lá na sua casa, na sua vida, na sua família. Às vezes tem uma enfermidade que é incurável, irmão, para os homens. Mas a palavra diz que ele é o médico dos médicos. Então em quem eu confio? Entende que a percepção que a gente tem de Deus muda como a gente vai lidar com as coisas da nossa vida? Se eu tenho a percepção de que Ele pode tudo, de que Ele está comigo, que eu sou filho, sou filha, eu tenho convicção de que Ele não vai me abandonar. Você abandonaria o seu filho, irmão? Ninguém abandona o filho. Quer dizer, pessoas, né? Algumas pessoas às vezes abandonam usados pelo inimigo, mas uma pessoa normal, ela não abandona o filho, ela não abandona. Porque o filho é a sua extensão, é o seu amor, está sobre aquela vida. Imagina, irmão, que a gente é homens falhos, pessoas cheias de falhas, a gente tem esse sentimento. Você imagina Deus com a gente. Nós somos filhos, herdeiros, irmãos, co-herdeiros com Cristo. Você tem valor, eu também. Às vezes nós ouvimos palavras de maldição e a gente acredita nessas palavras. Não, irmão, você é mais que vencedor em Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. Nós somos, né, escolhidos dele. A palavra diz que não foi você que escolheu, fui eu. Então tudo isso tem que estar na nossa mente para a gente se fortalecer, para a gente entender quem ele é e quem a gente é. E o que a circunstância representa diante de tudo isso? Nada. Se ele é Deus Todo-Poderoso e ele está no controle da minha vida, da sua vida, da sua situação, deixa a circunstância na mão de Deus. Deixa o seu problema nas mãos do Senhor. Entrega o caminho, né? A Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega para Ele a preocupação. Qual é a sua preocupação hoje? O que foi perdido? O que precisa ser restaurado? Jesus está aqui. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. O mesmo que está escrito na Bíblia, que a gente ora e prega e lê, é o mesmo Deus que está conosco aqui agora. Ele não mudou. A nossa fé que às vezes esmorece. Mas hoje o Senhor está querendo restaurar a sua fé, restaurar a sua confiança, restaurar a sua força, restaurar o seu ânimo, restaurar a sua esperança. Coloque as suas expectativas em Deus, porque Ele não te decepciona, irmãos. Como eu falei no início da mensagem, as nossas expectativas, quando elas são colocadas em pessoas ou em situações, nós somos frustrados. Muitas vezes. Nós esperamos e não acontece. Mas quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, na verdade nós não somos frustrados, nós somos surpreendidos. Porque Ele sempre faz além daquilo que você espera ou imagina. Ele é fiel. Irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Que o Senhor nos fortaleça, né? Vamos orar, ficar de pé, orar, pedir ao Senhor que cada um apresente as suas causas, os seus problemas, a sua situação, aquilo que precisa ser restaurado, ou curado, ou transformado, ou mudado, irmão, porque Deus é o mesmo e Ele pode fazer. Não importa o problema, não importa a circunstância, não importa a situação, Ele pode. Agindo Deus, ninguém vai impedir. Ele é o poderoso, Ele é o Deus do impossível. Senhor, nós
te adoramos, Pai, nessa hora. Nós exaltamos ao teu nome. Tu és Deus poderoso. Obrigado, Jesus, pelo teu agir, pelo teu operar, pelas suas maravilhas. Porque, Senhor, o Senhor nos amou primeiro. Pela sua misericórdia sobre a nossa vida. Pelas curas, pelas restaurações. Até pelas lutas que nos fortalecem, nos capacitam, Pai, para viver aquilo que o Senhor nos preparou para viver. Pai, continua abençoando, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós somos pequenos e falhos, e nós precisamos da Tua presença, da Tua constância em nós, Pai. Ah, Jesus, da Tua bondade que nos cerca a cada dia. Fica conosco, Senhor, estabelecendo aquilo que Tu queres. Nós estamos aqui na Tua dispensação. Nós precisamos, Pai. Vem, Senhor, aumentar a intimidade. Aumentar a comunhão, meu Pai. Que nós possamos ter sonhos proféticos. Que nós possamos acordar na madrugada. Não porque a gente quer, mas porque o Senhor quer. Aleluia, que nós possamos andar sobre as águas, marchar nessa terra, meu Pai, Deus amado, enfrentar os gigantes, derrotar os gigantes, meu Pai, que nós possamos, Senhor da glória, Deus está contigo e o Senhor conosco, meu Pai, faz o teu querer, a tua vontade, restaura vidas, restaura famílias, restaura situações, Senhor, toma o controle da circunstância, tudo aquilo que está contrário, Pai, toda palavra de maldição, meu Pai amado, toda obra contrária, obra das trevas, repreende nessa noite, no nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor morreu na cruz, Pai, o sangue foi derramado, foi lá que o Senhor derrotou o seu inimigo, Pai, Deus amado, Deus querido, nos ajuda, nos fortalece, meu Pai, fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor da glória, é a nossa oração nessa noite, Pai, visita as causas, visita, meu Pai, aquilo que tem sido apresentado diante de Ti, Senhor, e faz o que Te apraz. O Senhor conhece tudo, o Senhor conhece as nossas vidas, e o Senhor sabe o que nós precisamos. Restaura, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém, e amém, glória a Deus, amados, Deus é bom, Deus é tremendo.